a grande influência de Weber a partir do idealismo alemão se dá por meio de Kant, quando Kant escreveu, em fins do século XVIII, um livro chamado Crítica da Razão Pura. Sabia disso? E nessa obra, o Kant acreditava ter colocado um freio na razão. Mas é a razão pura, uma razão abstrata, aquela razão que se pergunta se Deus existe. Essa razão pura de que fala Kant não é qualquer tipo de razão, né? Não é você fazer um cálculo para saber quanto vai gastar no supermercado, mas é uma razão abstrata, razão pura, esse é o título, né? Essa é a ideia. Então, é um tipo de racionalidade que começa a especular sobre se Deus existe ou não, enfim, o que é a alma, o que é a natureza humana, enfim, se o universo é finito ou infinito. Então vejam que são proposições racionais extremamente subjetivas, abstratas. E o Kant disse o seguinte: não adianta a gente ficar perdendo tempo discutindo isso, né? Porque não tem como dar uma resposta certa e segura a respeito desses elementos. É como se eu perguntasse a vocês se o número de estrelas do universo é par ou ímpar. Qual é a resposta? Ninguém tem, não tem como saber. Não é que Deus não exista, é que não tem como a nossa mente, a nossa razão, de fato chegar a uma conclusão absoluta e verdadeira sobre isso. É o limite da razão. Por isso que Kant é um filósofo que é visto como alguém que colocou um freio na razão abstrata. E é isso que trata a crítica da razão pura, mas não só isso. Kant, ao mesmo tempo, fez uma diferenciação de dois conceitos muito relevantes, que ele vai chamar de coisa em si e fenômeno. Preste atenção nesses dois conceitos. A coisa em si diz respeito à razão pura. Por exemplo, a razão que diz respeito à coisa em si vai tentar especular sobre a existência de Deus, da alma, o que acontece depois da morte com o nosso ser, se a vida é eterna ou não. Então Kant ele demonstra para a gente que a razão tem um limite, nós somos limitados, ela não pode saber tudo, ela tem um freio. E é preciso também que a filosofia coloque um freio sobre a coisa em si. Não adianta a gente explicar a coisa em si, não tem como saber. Lamento muito, caso queiram saber, procure uma religião, com todo o respeito, talvez ela te dê alguma direção, mas jamais a filosofia, muito menos a sociologia. Por isso que o Kant diferenciava a coisa em si do fenômeno. Fenômeno, em grego, significa aquilo que se manifesta, aquilo que é perceptível, tanto pelo pensamento, pela razão, quanto também pela sensorialidade. Então vejam o meu caso aqui, né? Quando eu falo com vocês, ninguém enxerga a minha alma. A minha alma não é algo portátil que eu vá trocar com você e no mês seguinte você me devolve. Ninguém enxerga a minha essência. Essa é a coisa em si. O que vocês veem de mim é um fenômeno. Agora, cuidado com o que eu estou afirmando. Eu não estou dizendo que eu sou um fenômeno porque eu sou fenomenal. Isso é uma outra coisa. Fenômeno é qualquer coisa que se manifesta. Então, vocês já devem ter visto por aí o meu gato, Walter Benjamin, que recebe o nome de um filósofo. Às vezes ele sobe no meu colo, no meio das minhas aulas, e ele mia. Nesse caso, isso é um fenômeno. Ou seja, aquilo que é perceptível. Pode ser o barulho de um carro passando na rua, pode ser a minha voz, pode ser, de repente, uma criança chorando, pode ser os livros que estão ali atrás de mim. Tudo isso são fenômenos. Então, não precisa jogar com a camisa 9 da seleção brasileira do Corinthians para ser um fenômeno, ok? Qualquer coisa que se manifesta, qualquer coisa que seja perceptível, é um fenômeno. Deu para entender? Então, o que o Kant quis dizer com toda essa história é que o pensamento humano, o pensamento intelectual, as interpretações de mundo não devem mais incidir sobre a coisa em si, porque não tem como saber o que é, como funciona e qual a sua essência. É impossível. Deus, a alma, etc. O que nos é possível fazer é entender os fenômenos, aquilo que é perceptível, aquilo que se manifesta. Tudo bem? Então, consequentemente, eu posso, por exemplo, tentar interpretar o professor Paulo aqui. Se a minha voz é chata, se a minha voz é confortável, o cenário aqui atrás, o comportamento humano, tudo aquilo que é concreto, físico, material, aquilo que se manifesta, mesmo as subjetividades. Então, se de repente eu vejo uma pessoa brigando com a outra, uma pessoa triste, eu estou analisando a subjetividade dela, porque isso se apresenta diante dos meus olhos. Isso é factível. Então, é isso que o Kant quis dizer com fenômeno. Bom, é aí que a gente entende qual que é a influência do idealismo alemão sobre o pensamento do Weber. Porque o Weber, quem assistiu o nosso último aforismo, quando a gente discutiu o tipo ideal, nós estávamos analisando o fato de que o Weber dizia que o tipo ideal é sempre uma interpretação possível. A sociologia é sempre compreensível, é sempre um ponto de vista entre tantos outros possíveis sobre a análise dos fenômenos. Por isso que a gente usa tanto o conceito de fenômeno social, né? Fenômeno social é aquilo que é perceptível, a riqueza, a pobreza, a desigualdade, enfim, o comportamento dos capitalistas, seja lá o que for. Isso dá para estudar, isso dá para interpretar, isso pode se tornar compreensível.
com a certeza de que essa não é a verdade única que eu vou explicar. Pode ser que outro sociólogo, outro intérprete, dê uma outra resposta. E essas respostas são relativamente plausíveis, desde que não seja nenhum absurdo. Por isso que eu havia dito na nossa última parte que o Weber não procura a verdade absoluta, né, de um ponto de vista apenas cientificista. A ciência de Weber, ao contrário, busca sempre uma compreensão da realidade, um ponto de vista plausível, possível, entre tantos outros. E é assim que a gente entende por que o Weber é muito cuidadoso com Marx. Ele não está dizendo que Marx está errado. Ele está dizendo que Marx apenas deu uma outra interpretação possível sobre a origem do capitalismo a partir da luta de classes. E o Weber, quando escreveu a Ética Protestante, vai dizer que há uma outra interpretação possível sobre esse fenômeno chamado capitalismo, esse fenômeno econômico, e Weber vai tentar demonstrar que essa outra interpretação possível se dá a partir da análise do comportamento do protestantismo, que teria influenciado práticas racionais no interior do capitalismo, a gestão, o empreendedorismo, é mais ou menos isso. Não é interessante o que a gente está debatendo aqui?